Ou dessa vez, o Maduro conseguiu passar de todos os limites possíveis, né? Como se não bastasse para ele perseguir a oposição, atacar o mundo inteiro e além de ser um genocida e um fascista, vamos falar assim, o Nicolás Maduro agora resolveu fazer o quê? Atacar o Bolsonaro. Isso mesmo vocês estão vendo, gente. Bolsonaro, que não tem nada a ver com essa história da Venezuela, agora tá sendo atacado. Mas atacado de um nível que vocês não têm noção. Era pro Maduro ser preso pelo que ele fez. Mas vocês sabem, né? Ditador não vai ser preso. Porém, vocês precisam ver a acusação que o Maduro fez. Eu achei que não ia sair mais nada daquela cabeça louca do Maduro, que podia ser mais insano do que ele achar que ele ganhou as eleições. Pois é, mas parece que ele conseguiu tirar coisa assim, né? Do além e fazer com que o Bolsonaro agora fosse o culpado da história. É uma coisa que, assim, gente, não tem lógica o que aconteceu. Vocês precisam ver isso, né? Mas antes de trazer essa informação, vamos lá. Bom dia, como é que vocês estão, gente? Bom dia, não, boa noite, já tá de noitão aqui. Dá umas 10 horas da noite trazendo esse vídeo pra vocês. Então, já fica aí, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, tá, gente? E aí, tá jantando? Tá fazendo o que você tá assistindo esse vídeo agora às 10 horas da noite, tá? Antes de trazer esse fato incrível sobre o Bolsonaro e o Maduro, que foi uma entrevista, assim, exclusiva que ele fez, ele disse que ele não vai fazer nem em rádio isso, eu queria trazer uma outra informação chocante, só que é o Lula. O Lula, ele quer que o Brasil tenha agora, pelo visto, um novo método de negociação, igual a época medieval. Você me dá um pedaço de queijo, eu te dou um pedaço de pão, porque não tem lógica também. E já vamos criar um resumo, né? O povo que se vire, porque Lula, ele comenta preços dos alimentos e diz que o consumidor tem que se ajudar. Isso que você está escutando mesmo. O Lula virou e falou que os consumidores têm que se virar, ou seja, quem está vendendo se vira e faz mais barato para o povo poder comprar ou não vai vender, ou então quem está comprando que se vire juntos para conseguir comprar, né? Se você passar fome pelo visto, segundo o governo Lula, é problema seu, né? Porque não tem lógica um cara que diz presidente da república e principalmente que ajuda o pobre falar uma coisa dessa. Não tem, assim, cabimento sair da boca do Lula um trem desse, né? E depois ele chega lá naqueles comícios dele para falar, estamos aqui ajudando o pobre e começa a chorar, sendo que na vida real faz umas coisas dessa. Não tem noção uma coisinha desse jeito, né? Mas assim, né? O governo Lula fez isso e ele tá achando que o brasileiro vai viver igual na era medieval de troca. Ou pelo menos ele quer que o povo se sinta refém do governo, porque não tem lógica também, né? E aí os comentários foram: os próprios deputados não conseguiram passar pano pro que tá acontecendo, né? O Lula, ele comenta, né, que os preços dos alimentos e diz que o consumidor tem que se ajudar. E o Flávio Bolsonaro botou o seguinte, né, deu um sermão no Lula. Lula é tão incompetente que até o pé de frango acabou. Até o fim do governo não vai sobrar aí nem areia no sertão. Pois é, o governo Lula virou e falou assim, gente, a gente vai começar com a picanha, vamos lá. Foi assim, foi uma ladeira abaixo, né? Foi descendo os níveis, em vez de subir. O governo na época de campanha falou, pronto, vai todo mundo comer picanha. Chegou ali nos seus mandatos pra frente, falou, peraí, picanha é comida de rico, ninguém vai comer picanha não. Vamos baixar as carnes mais baixas, como por exemplo frango, vamos colocar as carnes mais baratas sem imposto, e a picanha, como é de rico, a gente vai taxar. Ou seja, se você é pobre e quer comer picanha, parabéns, não vai conseguir porque o governo Lula vai taxar ela, então ela vai ficar cada vez mais cara. Daí, o nível ficou pior, né? Foi descendo cada vez mais, onde a gente viu que passou de o próprio frango, né? O peito de frango pro pé de frango. E do pé de frango chegou na abóbora. Então você tá vendo, né? O governo Lula daqui uns dias já não vai ter nem alimento, pelo visto, pro povo comprar. Alimento tem, na verdade. Não vai ter como vender esses alimentos, porque, segundo o Lula, parece que agora o consumidor que se ajude. Porque o governo, que é o principal, né, para realmente ajudar o povo, não existe. Ou pelo menos finge que não existe pro povo. Mas põe nos comentários o que vocês acham, né, gente? Sobre esse humilde fato onde o governo Lula vira e fala que, assim, né? Se vocês quiserem, vocês que se ajudem, né? Põe aí nos comentários e vamos trazer o nosso humilde fala do Nicolás Maduro, que atacou o próprio Bolsonaro sem motivo nenhum. Tipo assim, o Bolsonaro tava de boa na dele, não fez nada contra o Maduro resolveu atacar o Bolsonaro falando que ele fez uma fraude. Pois é, meio louco, mas foi isso mesmo que aconteceu. Petro y Lula hablan de una nueva elección. ¿Usted qué responde?
Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico. Jamás. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. El presidente Petro. Pois é, gente, não tem cabimento o Nicolás Maduro soltar uma atrocidade dessa, principalmente vindo da boca de um ditador, né? Um cara que vai lá, faz aquele caos todo que fez na Venezuela, que ataca a oposição, que até mesmo controla a fraude dentro da Venezuela, entre as organizações como o TSE e o STF, e depois falsifica atas, né? Oh, coisa linda. Pois é, ele acusa a oposição de estar aí tentando fazer um golpe, ainda para piorar a situação, fala que não vai entrar no meio da soberania dos outros, mas do nada fala que o Bolsonaro fez um golpe. Não tem lógica essa, gente. Pois é, porque ele não aceitou perder. Gente, Bolsonaro não tinha nem nada a ver com aquilo, vocês têm noção. E ainda para piorar a situação, qual a semelhança que a Venezuela tem com o Brasil? Foi 2 casos que foram parecidos, o motivo, mas são coisas que a gente pode considerar que, cara, Venezuela tá passando por um banho de sangue, uma coisa terrível. E vou te dizer, querendo ou não, o Maduro acabou de jogar uma tela imensa para que o próprio Bolsonaro use isso contra o Lula, né? Então, assim, Maduro só faz cagada. Não sei até hoje por que o Lula ainda segura o Maduro. Literalmente, não sei explicar o porquê que o Lula ainda tá defendendo o Maduro até agora. Porque, galera, o Maduro tá segurando na mão do Lula e tá levando ele junto pro buraco. E assim, se aliar com a ditadura não é coisa que democracia faça, né? E assim, o governo Lula tá ali, juntinho com o próprio Maduro, e aliás, ainda coloca outros ditadores de complô, como por exemplo o próprio Kim Jong-un, que agora vai virar aí uma embaixada da Coreia do Norte no Brasil. Pois é, tem lógica, uma embaixada da Coreia do Norte no Brasil, parece que agora o Brasil tá se aliando com mais ditaduras, né? Mas, pelo menos a gente tem que lembrar que tem gente com sanidade mental boa aqui dentro da América. Pelo menos isso, tem presidente que ainda não chegou um pouquinho na loucura, mas às vezes gosta de ser um pouco sarcástico com seus opositores. Como, por exemplo, o Javier Milei, né? Porque o Milei usou o caso do Alberto Fernandes e agora ofereceu para cuidar do cachorro do cara. Pois é, sabe Alberto Fernandes, o ex-presidente da Argentina? Aquele cara que era de esquerda, fez economia, cai lá embaixo. E, aliás, era amiguíssimo do Lula. Pois é, ele resolveu bater na sua esposa e bateu na mulher, deixando ela com vários hematomas. E, por algum motivo, o Lula não disse nada. Pois é, disse que defendia as mulheres, mas quando seu coleguinha bate na esposa, parece que ele se omite. Porém, voltando ao fato, ele foi lá, bateu na esposa, fez um caos todo, saiu na mídia, e aí descobriram coisa que em 2018 o cara já tinha batido em um cara. E então, resumindo, ele era bem louco, bem psicopata mesmo, bem aquela pessoa que você tem que manter distância, passar do outro lado da rua. E o que acontece, né? Agora o cara tá sofrendo uma espécie de distância da esposa. Não, ou seja, ele não pode chegar perto da esposa dele, né? Porque senão ele vai preso. E para isso, o Milei aproveitou a deixa para perguntar para ele: meu querido, eu posso cuidar do seu cachorro? Literalmente isso, vai que você bate nele, não é mesmo? Pois é, o Milei ele se ofereceu para cuidar do cachorro do Alberto Fernandes após aí as acusações feitas contra o ex-presidente, né? Após
o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ter sido acusado na quarta-feira por um promotor público de agredir a esposa, né, que no caso é a ex-primeira-dama, Fabiola Anis, o político recebeu o amparo de um lugar inusitado, ou seja, quem disse que algum dia Alberto Fernandes imaginaria que o Milei ia se oferecer, então, para cuidar do Dylan, que é o seu cachorro, que virou uma forma de figura política, né? A gente pode falar assim, figura pública, que ele usou na sua campanha, então, para conseguir virar presidente. O Milei ainda escreveu para o seu antecessor que a sua conta no X, o Alberto Fernandes, da mesma forma que ele ofereci quando você estava na Espanha para cuidar do Dylan, reitero novamente que ele seria muito bem-vindo, né? No caso, para cuidá-lo novamente. E o pior é que isso nem é brincadeira mesmo. Ele colocou isso no Twitter. Então, resumindo, com certeza o Milei deu umas boas no próprio Alberto Fernandes sem dizer nada e sendo irônico. Isso aí é uma coisa que a gente falar, que a esquerda não consegue ter a mesma graça que a direita nisso. Com certeza, quando você fala de ironia, a direita é muito melhor. Mas quero saber de você nos comentários. O que vocês acharam do conteúdo? E se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva.